Começamos com uma atividade, porque Design Thinking é um processo ativo. Ok, então o exercício começa da seguinte maneira. Primeira pessoa pega um pincel e vai começar um desenho. Tá? Então, começa, o primeiro traço que fizer e tirar do papel, passa para o final da fila e passa o pincel para o próximo. Algumas regras: não pode conversar, tem uma duração de mais ou menos uns 4 minutos, e a gente quer que vocês desenhem a figura de uma pessoa, um cidadão, já que nós estamos falando de serviços públicos, ok? O que nós vamos fazer hoje, ao longo dessa tarde, várias reflexões. Então a gente vai querer ouvir um pouquinho de vocês. Qual foi a dificuldade de fazer o exercício? Qual foi a parte boa? É você voltar ao desenho e você não imaginar como ele está. Então você ter que criar algo em cima de uma coisa que não está no seu controle. Ele vai mudando, né? É. Parece a sintonia, que se for ver, é capaz de alguém que não viu o processo achar que foi uma pessoa só que fez o desenho. Que você viu o traço da outra e você procura seguir. Foi pouco a pouco tomando jeito. Aí alguém fala, mas é mulher? E vocês percebam a maneira que a gente passou o exercício, né? Foi um problema aberto. Não pode conversar, tem que ser uma figura, e a gente sugeriu de um cidadão. Então aqui nós vamos começar a tratar dos problemas complexos, abertos, mal formulados. Colaboração, compartilhar ideias, ser criativo. Estas partes são importantes para esta oficina, mas também para o processo de criatividade. Então a gente começa a exercitar a capacidade de síntese, né? Como é que eu consigo juntar outras ideias para formar uma ideia nova? O processo de inovação, muitas vezes, sempre, possivelmente, é sobre pessoas. Então, lembrem-se, durante o processo, pessoas. Um processo centrado no ser humano. Então que vocês sentem duplas, de preferência um na frente do outro, nós vamos começar um exercício agora. Que nós vamos passar por todo o processo do Design Thinking. Vamos lá, gente? Confiem no processo, tá? Nós vamos passar por todas as fases. A primeira fase é a empatia, tá? Vocês foram procurar um serviço público. O que A vai fazer para B, B foi procurar o serviço, certo? A vai tentar melhorar essa experiência. Próxima fase, então, nós vamos fazer agora, virem a página, uma reflexão. Então agora é individual, vocês vão ter 2 minutos para marcar o que chamou a atenção de vocês durante a entrevista. Vamos para frente, nós vamos passar agora para a fase da definição. E aí a gente pede que vocês extraiam as necessidades, tá? E necessidades são expressas em verbos, e os insights, aquilo que foi curioso para vocês. Esse é o momento de vocês começarem a fazer inferências. Puxa, eu acho que se eu fizesse tal coisa para a pessoa, seria legal.
Pode dar errado, não tenham medo da falha. A gente vai começar agora uma fase de convergência. Então nós vamos elaborar a pergunta, que é o ponto de vista. E a pergunta ela é muito importante porque ela dá o início do processo de geração de ideias, do processo criativo. Então agora seguimos aqui o processo, nós vamos para a parte de ideação. Num projeto normal de Design Thinking, essa é a hora que você tem que trabalhar em colaboração com o time. Aí você traz aquelas perspectivas diferentes. Tentem gerar ideias para resolver o problema do ponto de vista que vocês anunciaram na página anterior. Então nós vamos mudar para a fase de prototipagem. Virem a página, por favor, página 9, o item número 7. E o pedido aqui é que vocês não escrevam, mas que vocês tentem colocar a ideia de vocês de uma forma visual, preferivelmente com desenho. Tá? E com isso, depois que vocês fizerem esses desenhos, vocês vão ter uma maneira de conversar com a outra pessoa. Lembra que nós tínhamos falado? Comunicação é muito importante no Design Thinking. Então nós vamos começar a tangibilizar a ideia. Agora a gente vai para a última fase do exercício, que é o teste. Tá? O teste, o que consiste? Vocês vão apresentar a solução que vocês pensaram, que vocês bolaram, para o parceiro de vocês. Através do desenho, vocês vão conseguir se comunicar. E vocês vão ter que pegar feedback. Então, é muito importante a história do feedback. Não se apaixonem pelas ideias. Nós vamos fazer uma iteração da prototipagem, tá? Lembra que vocês primeiro desenharam aquelas 4 alternativas mínimas, vocês pegaram feedback, receberam críticas, elogios, agora vocês vão caminhar para uma única solução, pegando o que tinha de melhor de cada ideia. Agora, nós vamos dar 10 minutos para vocês prototiparem essa única solução. Esse é o momento que vocês vão mostrar a solução para o parceiro de vocês, tá? Aí aproveitem e escrevam, de acordo com o feedback, vai ter 4 minutos A mostrando para B e 4 minutos B para A. O que funcionou, o que poderia ser melhorado, que perguntas o protótipo gerou, porque o protótipo ele gera muitas perguntas.
e que ideias vocês tiveram à medida que vocês mostram e a pessoa vai dar feedback. Ok? Nós vamos solicitar agora que vocês formem um círculo em volta de cada uma das mesas para a gente analisar em conjunto alguns protótipos. Ela se deparou com um problema que foi ela perdeu aquele parte do documento do automóvel que precisa para transferência e foi verificar o que precisava para pedir de novo esse documento. Tem uma pasta com todos os documentos que precisa. Então eu simulei essa pasta. Então a pasta está com várias indicações, porque ela vai num lugar, aí fala que era no outro, aí tem que pegar um outro documento que precisa ser autenticado, então ela teve que autenticar alguns documentos. Então, documentos aqui autenticados. E a solução que a gente pensou era uma coisa simples, que eu pensei e foi melhorado até na conversa, qual é o termo certo? No feedback, é o seguinte, o documento é dela, o carro está no nome dela, não houve nenhuma alteração, era só entrar no computador e pedir para imprimir uma segunda via, como a gente pede para boleto bancário ou qualquer coisa. Ela foi no hospital da USP, ela estava com muita dor de cabeça e ela demorou 2 horas para ser atendida. E quando ela foi atendida, o médico não passou confiança para ela, no médico residente, ela achou que ela sabia mais que o médico. E aí quando foi para ir para medicação, ele ia ter que esperar mais tempo ainda. Mas aí o meu protótipo mesmo foi um aplicativo para celular. Antes de sair de casa, ela acessa o aplicativo e ele vai falar quais são os hospitais que estão próximos ali a ela, ou todos os hospitais que ela quiser listar, e qual o tempo de espera que tem neles. A Helena foi renovar o CNH, poupa tempo. E aqui, assim, a gente partiu daquela ideia de viajar e fazer começar a fazer uma coisa lúdica mesmo. E aí ela estava falando que 2 coisas que chamaram a atenção. Ela falou, o processo todo é muito fragmentado. Então, primeiro faz uma coisa aqui, vai para outro site, agenda aqui, depois faz o pré-cadastro em outro site. Então, perde um pouco esse sentido de um processo único, está muito fragmentado. E outro que, às vezes, você acaba perdendo informação, você lê informação muito comprida de uma vez e tal. Então, assim, é partido do princípio, assim, do que as pessoas, elas se esforçam um pouco mais de prestar atenção, que é um joguinho. Então, assim, a pessoa tem as fases. Então, ela tem uma saída, ela sai daqui, tem, por exemplo, a renovação. Então, ela tem um sentido aqui que é a renovação comum do motorista que não tem atividade remunerada, ela vai seguir esses passos em verde. Aí, digamos, ela tem, se for um motorista que exerce atividade remunerada, ele tem alguns outros procedimentos. Em algum momento, aqui ele também pode bifurcar, porque se ele tem alguma pré-requisito, alguma coisa que ele tem que ter a mais, ele vai ter alguns passos a mais do que esse caminho aqui. Resumidamente, ela tentou licenciar 2 veículos. Um ela conseguiu sem nenhum problema. O outro veículo, ela foi informada que tinha uma parte do DPVAT que estava em atraso. Ela, ao invés de todos esses débitos, que aí seria a solução mais óbvia, mais rápida, que é todos os débitos estarem no banco, mas aí eu fui por uma ideia do tipo, não consigo nesse momento fazer, e nessa linha porque é um outro órgão, tem a ver com o órgão federal, não é órgão estadual, uma empresa vinculada ao órgão federal, entendi, não é possível fazer isso a curto prazo. Então, como eu poderia fazer com que ela não chegasse lá e soubesse disso apenas no momento e ter que pegar uma fila para o DPVAT, uma fila no banco. E aí a gente pensou em algo que, na onda do aplicativo, né? A gente teria um aplicativo e aí a ideia foi crescendo porque, de novo, pensei só no Detran. Depois imaginei que a gente poderia expandir para Poupa Tempo, para hospitais, para escolas, alguns outros órgãos do Estado, em que ela conseguiria baixar, ela entraria com alguns dados e ela poderia autorizar o recebimento do SMS de acordo com o que ela desejasse. Eu percebi que todas as vezes que ela falava de serviço, de buscar, ela nunca colocava uma pessoa, ela sempre falava, ela era muito visual. Então ela falava que ela foi fazer CNH, que ela gostou porque tinha a comunicação visual, tinha o piso pintado, ela sabia entrar no Unifila, então em nenhum momento ela falou da interação. Ela é fiel aos locais,
Então, quando ela gosta de um local, ela retorna várias vezes, ainda que não seja muito é muito próximo. Ela gosta de ter a informação e já executar. Então, é assim, tem as alternativas para ela, é assim, que ela possa fazer o máximo de solicitações de uma forma remota, né, que ela tenha todas as informações na mão, e ela gosta de segurança, ela gosta que o negócio esteja resolvido. Tá. Ela falou que assim, deu tudo certo no final. Vocês percebem que interessante, como é seu nome? Vera. Como a Vera fez? A Vera tinha um protótipo e ela contou uma história pra gente. Ela conduziu a gente por uma história. Ela melhorou bem a comunicação, não melhorou? A gente conseguiu entender qual que era a proposta dela. Vamos falar um pouco sobre mindsets ou atitudes as pessoas devem ter para inovar. Compartilhar ideias em uma forma visual e também em uma forma tangível e também é uma maneira para ajudar o processo de inovação, de criatividade. Lembrem-se, temos três partes: atitudes, o processo e também o espaço, o ambiente. Vamos usar 4 minutos em uma atividade individual. Coloque cada ideia em um post-it. E o nosso grande foco agora vai ser os espaços criativos. Então a gente está propondo agora um desafio para vocês. Como podemos desenvolver um espaço que favoreça a inovação no governo? A nossa ideia é que vocês fiquem em 4 grupos, né, e discutam alternativas, tentem gerar algumas ideias com base naqueles exemplos que a gente deu e com as dificuldades que vocês estão sentindo agora nesse tipo de layout. O que seria uma boa ideia e tentem prototipar. Sempre ter uma pergunta interessante e colocar o grupo para gerar ideias. Até que o grupo se acostume a fazer naturalmente o brainstorming. Muitas vezes as pessoas acham que sabem fazer brainstorming, mas a gente acaba sempre incorrendo em erros, né? Julgando as ideias dos outros, tentando defender uma ideia. Né? Então tem que ser uma coisa muito natural para as pessoas trazerem as ideias mais loucas. E é um problema cultural que você tem que treinar, é que nem escovar os dentes. Tem que fazer todo dia. Na verdade, a gente pensou em ambientes diferentes. Para discussão, ambiente para pensamento, uma coisa um local mais silencioso. E aí a gente teria que ter tudo e vai montando de acordo com a necessidade com essas paredes modulares. O material, a gente acha que ele tem que ser distribuído pelo ambiente. Não funciona bem ficar concentrado num lugar só, que não vai lá pegar. Então é legal ele distribuído para todo mundo ter acesso. Mas é a gente ter onde expor os nossos protótipos, as nossas ideias. Como que a gente vai dar a visibilidade para todo o grupo que está participando? O varalzinho pode ser um formato, mas podem haver outros formatos. Aí são os escaninhos para guardar as coisas. Assim, que fala algumas das coisas que a gente pensou. Para ter água, café, balinhas, coisinhas que também estimulam a criatividade. Aquela coisa. Um espaço mais amplo, a gente acredita que precisaria uma maior
maior agradabilidade para o trabalho, assim como o pé direito, um pé direito mais alto. A gente fez janelas grandes para mostrar que a iluminação natural ela é importante para a nossa sensação de bem-estar. Aqui é o nosso material lúdico, que seria sucatas, material reciclável, post-its, para que a gente pudesse fazer nossos protótipos. Começou com a criação de um ambiente transparente, né? Como um serviço público deve ser transparente, uma sala, um ambiente de trabalho também deve ser transparente. E essa transparência não é só para que as pessoas vejam o que acontece dentro e quem está dentro veja o que está acontecendo do lado de fora, né? Então tem essa questão da iluminação natural, tem a questão da conexão, né, com o ambiente interno e externo. Nessa questão da transparência, uma das ideias que surgiu são telões com imagens sobre o atendimento, sobre os serviços que estão sendo desenvolvidos nas diversas áreas, para que isso seja compartilhado com as demais pessoas. Uma coisa interessante, né, que a gente entende que um espaço aberto, a gente falou assim que era um loft de inovação, o nosso ambiente chama loft de inovação. Mas que apesar de ser um ambiente grande, ele deveria ter algumas divisórias móveis que eles pudessem reconfigurar esse espaço e criar alguns nichos, alguns espaços mais preservados ou do barulho ou da movimentação e que isso fosse flexível conforme a necessidade. O mobiliário tem que ser flexível para se adequar às várias necessidades, às várias atividades que vão sendo desenvolvidas. Dois espaços que foram considerados importantes, né, e eles têm um pouquinho mais de isolamento, são mais fisicamente isolados, é a oficina de prototipagem, né, por causa até do barulho que isso possa vir a causar. Então, as máquinas, as bancadas de trabalho e uma sala de descompressão, onde a gente tenha mesa de pebolim, sofá, café, suco, TV, puff, plantas, música, enfim, que seja um ambiente lúdico, agradável e de relaxamento para a próxima jornada. Que deveria ser um ambiente colorido, com muitas cores, que ela aparecesse no chão, nos móveis, nas paredes, que isso ajudaria a estimular a criatividade de todo mundo. E que houvesse a maior entrada possível de luz natural, que poderia ser uma parede inteira de janela, onde pudessem ser dispostas muitas plantas e que tivesse uma área verde que a gente pudesse visualizar. Normalmente, você tem um problema aqui no mundo concreto, você vai, você observa, você entrevista as pessoas, você usa empatia. É o momento da descoberta, levantar muitos dados. Aí esses dados têm que fazer sentido, você vai para um ponto de vista. Tá? Normalmente, a gestão vem daqui para cá direto, faz escolhas. A proposta do Design Thinking é você passar por todo o ciclo e fazer a síntese, fazer a invenção, fazer a pergunta, e se? Que é usar o raciocínio abdutivo, né? Que é você levantar hipóteses, e não usar apenas o raciocínio indutivo e dedutivo. Observa, entende, redefine o problema aqui, gera ideias, alternativas, prototipa e testa.